Olá pessoal, eu sou o professor Lucas e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução ao Microsoft Excel. Neste vídeo, nós vamos trabalhar a ideia de sintaxe das fórmulas do Microsoft Excel. Basicamente, sintaxe são as regras que o Excel segue para conseguir interpretar e ler de forma correta as fórmulas que nós escrevemos. Lembrando que toda fórmula sempre é iniciada pelo sinal de igual. Então, quando a gente quer iniciar a escrita de uma fórmula em uma célula, a gente começa essa escrita pelo sinal de igual. Toda fórmula pode conter números, operadores, a gente já viu lá operadores aritméticos, já vimos operadores de comparação, e já vimos operadores de referência. Toda a fórmula pode conter também funções, que são já funções prontas, básicas, que o próprio Excel oferece. Nós veremos essas funções nos próximos vídeos. E podem conter referências a outras células, de forma que essas outras células estejam na mesma planilha que a gente está trabalhando, estejam em outra planilha, mas na mesma pasta de trabalho, ou seja, no mesmo arquivo de Excel. E essa referência a outra célula pode ser feita a células de planilhas de outra pasta de trabalho, ou seja, de outro arquivo de Excel. Então, a gente pode referenciar células que estão em arquivos diferentes do arquivo que nós estamos trabalhando. Essa sintaxe, basicamente, está relacionada à ordem específica em que essas operações vão ser realizadas. Então, basicamente, o Excel trabalha da mesma forma que nós trabalhamos no cálculo de expressões matemáticas. Ou seja, a leitura vai ser feita da esquerda para a direita. A execução das operações é feita da esquerda para a direita, com a atenção de que a ordem de resolução dessas operações deve ser respeitada. Então, primeiro a gente resolve operações de radiciação e potenciação. Depois a gente resolve operações de divisão e multiplicação. E por fim a gente resolve as operações de subtração e adição. Então, se vocês observarem essa ordem específica, é a mesma ordem específica de resolução que a gente tem para resolução de operações e expressões matemáticas. E assim como nas expressões matemáticas, a gente pode alterar essa ordem de resolução através do uso de parênteses. Vamos entender um pouquinho mais através de exemplos. Se eu inserir a seguinte informação em uma célula, igual 5 mais 2 vezes 3, a gente vai realizar primeiro a operação de multiplicação, porque a operação de multiplicação tem preferência na sua execução em relação à operação de adição. Realizando primeiro a operação de multiplicação, eu tenho como resultado dela o número 6, e posteriormente eu faço a operação de adição. O resultado desta minha entrada na planilha é 11. Agora um segundo exemplo. Eu fiz uma pequena modificação na mesma fórmula do slide anterior. Eu adicionei parênteses, ou seja, a minha operação de adição agora está entre parênteses. Se ela está entre parênteses, a gente está indicando que aquilo tem que ser resolvido antes, ou seja, a gente está alterando a ordem de execução das operações. Então, eu resolvo primeiro o que está entre parênteses. 5 mais 2 é 7. Depois que eu eliminei esses parênteses, que eu vou resolver a minha multiplicação.
Então, a multiplicação perde preferência para os parênteses. O resultado final desta entrada é 21. Então, vocês percebam que apenas com a inserção daquele parênteses, eu mudei o resultado que antes era 11, agora ele passou a ser 21. E é muito importante a gente entender a utilização desses parênteses e como que ele faz a alteração da ordem de execução dessas operações, porque a gente vai ter resultados completamente diferentes com a utilização deles. Mais um exemplo para a gente trabalhar, só para reforçar que isso acontece não só com números, acontece também com referências de células. Então, vamos considerar essa planilha. Tenho a coluna A preenchida, A1 com 5, A2 com 2 e A3 com o número 3. Eu vou digitar as seguintes informações na célula B2, ou seja, nesta célula aqui, minha célula de coluna B, de linha 2. Sem o uso de parênteses, eu vou digitar A1 mais A2 vezes A3. Então, eu estou pegando ali, o meu A1 é 5. O meu A2 é 2. E o meu A3 é 3. Percebam que é a mesma fórmula que eu utilizei no slide anterior, né? Só que sem o uso de parênteses. E agora nós estamos trabalhando com referências de células e não com os números propriamente ditos. A resolução disso, como a gente já viu, sem o uso de parênteses, é 11. Agora vamos fazer a mesma análise para o uso de parênteses. A gente está colocando entre parênteses a soma de A1 mais 2. O que eu tenho dentro dessa referência A1 é o número 5. O que eu tenho dentro da minha referência A2 é o número 2. Primeiro eu vou resolver a operação entre parênteses para depois multiplicar pelo que contém a célula A3, que é o número 3. Então, basicamente, eu vou ficar com 7 vezes 3. O resultado dessa operação é 21. Mais uma vez, percebam que eu estou fazendo referência às células e não entrando com os números diretamente. Quando a gente faz essa referência de células, que é o que acontece para a minha célula B2, eu posso afirmar que essa célula B2 é uma célula dependente. Porque o resultado dela, ou seja, o que ela vai conter, depende do que outras células contêm. Por exemplo, se eu mudar esse número 3, que está na célula A3, para 4, eu vou ter alterada automaticamente a minha fórmula que está sendo calculada na célula B2. É como se eu pegasse o valor que antes era 3 e alterasse ele para 4. O valor que antes era 3 e alterasse ele para 4. Ok? Consequentemente, nós vamos ter um resultado completamente diferente. Fechamos a ideia de sintaxe, pelo menos o principal, para a construção de fórmulas no Excel. Nos próximos vídeos nós vamos trabalhar com as funções. Até lá!